Vídeo não recomendado para seguidores religiosos ou para visitantes que desejam preservar suas crenças religiosas ou quaisquer outras. Meu canal é de desconstrução de crenças gerais, incluindo as crenças de comportamento, desejos, hábitos, manias, certezas, convicções, etc. Obrigada pela compreensão. Se para você eu falo devagar, acelere o vídeo no BitChute e no YouTube. Bem-vindos! Canal Yetzi Vahait. Hoje é dia 6 de março de 2025, meia-noite e 13, na Alemanha. O jogo e o tempo do jogo. O jogo e o tempo criado para o jogo. O mundo do jogo. Quando era mais jovem, eu li uma frase que dizia: a vida gosta de quem gosta da vida. Eu percebia que as pessoas entendiam exatamente aquela frase como o sistema queria. Eu ainda nem pensava no todo como sistema, mas eu já entendia que aquela frase não era exatamente o que estava ali na escrita com as palavras. Era algo a mais. E esse algo a mais, eu também não conseguia perceber como as pessoas poderiam perceber quando elas percebem que tem algo a mais, porque elas buscam dentro do próprio sistema, do que ele oferece, para buscar as respostas. E eu me interiorizei e fiquei matando comigo mesma. E fui recebendo dos blocos de imagens, os BIs, a resposta. E assim sempre foi tudo comigo. Eu matutava e recebia as respostas pela mensagem. Às vezes eu não estava em matutação e recebia a resposta a si mesmo. E às vezes eu não estava questionando e recebia questões que me levavam a matutações, que me levavam às respostas da mensagem. Eles queriam e querem que todos vejam a vida como ele mostra, como ele oferece e aceite-a como ele diz, como ele conta, como ele prova. Se daqui a alguns anos ele quiser, coloca outro personagem, outras histórias, conta diferente todas as coisas e vai querer que todos percebam dessa mesma maneira e aceite a vida dessa maneira e goste dela. E eu via pessoas dizendo: olha, aquele fulano, ele gosta da vida. Que agradável ficar perto de pessoas que gostam da vida, que aproveitam para viver a vida, que agradecem a vida. Como ela é, como ela se apresenta. Ela é sábia porque ela gosta da vida e a vida gosta de quem gosta dela. A vida aqui dentro poderia ser maravilhosa se não houvesse esse sistema no controle. O problema daqui não é esse espaço existencial, que poderíamos ter um outro sistema ou nenhum sistema como era antes. O problema deste mundo, dessa vida, é o sistema, é essa gerência. É como se o mundo, depois que eles tomaram posse, entrou numa nova direção. E essa direção é feita de insanidades, mentiras, crueldades, injustiças, faltas e falta de humanidade. A vida que todos querem que seja admirada e aceita e aprovada não é uma vida nem humana, nem mesmo uma vida para os animais, porque ambos, humanos e animais, não estão recebendo a vida que deveriam receber. Estão vivendo apenas horrores, dores e sofrimentos. Não estão sendo amados como deveriam. Eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem a possibilidade de uma vida sem o bem e o mal. Vejam a foto. Aqui é o tempo. Aqui é o bem. Aqui é o mal. E aqui está o jogo. Vocês entendem? É tudo um jogo. As histórias estão aqui, nesse espaço todo do tempo. Uma linha de tempo correndo, rodando o tempo todo, como num filme. Para fixar bem, eles nos deram o tempo compromisso e o tempo biológico, que eu já expliquei a vocês. Para fixar bem, eles criaram o mal, porque o bem é o bem por si. Ele não precisa de alguma coisa para ser. Já o mal, por que o mal existe? Porque ele ataca o bem. Então, quando o sistema tomou posse,
Quando a nova direção chegou, criou-se o mal para destruir o original, o natural, o que era o bem, aquilo que sempre foi e que está sendo sem precisar de nada, independente de qualquer outra coisa. Já o mal, ele precisa do bem para existir. Vocês entendem? Recomendo meus vídeos antigos de 2008 para cá. Neles encontrarão todos os meus temas com mais detalhes e explicações. E para fixar bem, eles deram um começo com um livro, um começo insano. Para que o livro insano fosse aceito, eles deram uma história envolvendo emoções, envolvendo os humanos, culpando-os, para que eles, sabendo-se em dívida, fossem obedientes e aceitassem o mundo como estava sendo oferecido. Fixaram bem este mundo, dando um começo, mas que ninguém experimentou, apenas soube através de um livro ou de outros que foram repassando e contando. O que é isso senão um jogo? O jogo criou suas histórias, suas narrativas, seus funcionários e suas provas para ficar bem fixado que ele existe como vida, como mundo, como planeta, que todas essas histórias que ele contou é a sua verdade absoluta e é a verdade de todos nós humanos aqui. Esse é um jogo complexo quando se acredita nele e deixa de ser complexo quando decide-se em não acreditar e nem desacreditar, apenas conhecer. Você está dentro de um jogo. Tudo isso que você conhece do mundo, todas as possibilidades do que esse mundo possa ser, é tudo dentro de um jogo. Todas as histórias, tudo que você já conheceu, que já falaram, já contaram, até provaram, entre aspas, para você, é tudo dentro de um jogo. E muito mais pode vir ainda. Porque o jogo sempre vai aumentar o nível de dificuldades. Vai dar outros desafios e trazer desafios antigos. O jogo tem repetições. E se em uma das suas histórias ele afrouxou algum tipo de crueldade ou de situação e eventos, ele vai pesar, ele vai apertar por outros lados, para outros grupos de pessoas, para nações que fizerem parte das suas histórias. Há muitos desafios aqui dentro. Uma vida real não existe desafios, porque não há o mal, não há o irreal e a falsidade, não há mentira. Uma vida com desafios, com segredos, com mistérios, com esquecimento da mente, é um jogo. E o jogo aqui deixou muitas pistas para ser percebido como um jogo. Quando eu uso a palavra jogo, é porque no momento eu não tenho outra para dar a vocês, porque todas as palavras, toda a nominação aqui dentro deste mundo vem deles. Dessa maneira, quando eu recebo novas palavras pela mensagem, eu aviso vocês o significado. Eu uso a palavra jogo, que é uma palavra do sistema, mas não é exatamente jogo, mas não temos outra palavra agora. Com certeza já perceberam que muitas palavras que eu usava no começo, a mensagem foi dando outras que foram substituindo aquelas que o próprio sistema insiste em usar e bombardear a mente das pessoas. Sejam bem-vindos ao meu canal Yet Diva Height. Hoje é dia 7 de março de 2025. São 9 horas e 34 minutos na Alemanha. Antes de tudo, eu quero dar uma explicação sobre os meus vídeos e postagens. Geralmente eu escrevo, explico e falo muito mais nos vídeos. As postagens servem, entre aspas, como prefácio ou abertura do vídeo, já adiantando o tema da matutação que explicarei, esmiuçarei e debulharei mais no vídeo, ou nos vídeos que às vezes eu faço em várias partes.
Aqueles que estão no estado de privilégio mental e seriamente querem entrar no RPD, Real Processo de Desconstrução, que é feito com a mensagem, precisam se dedicar à leitura e escutar os vídeos. Minhas postagens ficariam ainda maiores se eu escrevesse todas as explicações nelas. Mas pode ser que em algumas eu transcreva os vídeos e ela fique exatamente como nos vídeos. Mas nem sempre isso pode ser feito porque sou sozinha e não tenho times, equipes, agências, ninguém ajudando. Essa postagem será lida em 2 vídeos. Postagem do dia 5 de março de 2025. O jogo gosta de quem gosta do jogo? O jogo gosta de quem sabe jogar? O mundo do jogo. Você entrou neste mundo em alguma altura da linha do tempo com a porcaria toda já rodando, toda essa insanidade, com aquele ar de o caos, mas que tem ordem, ou ordem que tem caos, mas que tudo tem um sentido, porque tem um grande ser que tem um grande plano. Você não está consciente desse plano, estão te falando. Você não viu o começo deste mundo, você viu? Não, você não viu. Te contaram que outros contaram que um livro contou. Durante o tempo em que viveu e vive até aqui, você viu algumas coisas terem um final. Exemplo, vida de pessoas, vida de animais, o tempo limite das coisas. Algumas pessoas, alguns animais, algumas coisas, não foram muitas. Você não vai ver o final de muitas histórias, coisas, situações, eventos, pessoas e animais. Até mesmo na sua vida você vai sair deixando algumas coisas sem resolver, porque o sistema não ensina a gente a nos preparar para não passar adiante nossos problemas e eliminando e evitando criar dívidas e problemas para não deixar como herança para aqueles que amamos a consequência dos erros desses problemas, a continuação desses problemas e o peso de tudo que a gente deixou de ruim para eles. Ele também não ensina as pessoas a não terem convicções e certezas aqui dentro, porque quando elas têm, elas aceitam os assuntos e as crenças do sistema e deixam como herança para as próximas gerações muitos problemas, muitas coisas ruins. Essa explicação também está em outros vídeos. Então você não vai ver o final de muitas histórias, certo? De muitas coisas, você não vai ver soluções e você não vai ver também muitas coisas que você estava esperando acontecer. Você vai sair daqui sem ver o final e não entrou aqui no começo, entendeu? Mas vai sair daqui com o mundo rodando em alguma altura da linha do tempo da mesma maneira quando você chegou aqui. Então, vale a pena passar a vida toda esperando personagens, salvadores, heróis, eventos, profecias, esperando promessas serem cumpridas, personagens ou seres importantes, iluminados chegarem, ou coisas que foram prometidas e ditas que iriam acontecer, que aconteçam? E vale a pena esperar que tudo isso seja cumprido, sendo que você vai morrer, você vai ser eliminado numa certa altura da linha do tempo e você não vai ver o final dessas coisas. Não vai ver o final da sua espera chegar. Tudo que você vai ver são cenários mudando conforme a linha do tempo vai rodando e se tornando sempre o meio da chegada de outros de nós. O começo é sempre o meio. Vale a pena estar aqui aceitando e defendendo crenças, personagens das crenças, assuntos e histórias que dividem a nós humanos? E tudo aquilo que você defendeu e defende? E se você estava ou está errado? E aquilo que você odiou? E se um dia você vai entrar aqui para vivenciar exatamente aquilo que odiou, que atacou? E se você e todas as outras pessoas que entram aqui para sofrer e viver no esquecimento? E não se liga nessa coisa de reencarnação. A mensagem já deixou bem esclarecido que não existe reencarnação como eles nos deixam pensar.
Reencarnar seria você entrar no mesmo corpo, tendo a lembrança de que você saiu de alguma maneira e reencarnou, voltou para o mesmo corpo. E isso não acontece. Então, se você entra num corpo, não tem lembrança de quem você era antes e o corpo é diferente, você não está reencarnando, você está nascendo. Existem apenas nascimentos. Existem os nascidos e não nascidos. Então pense agora se eles fazem por diversão que você renasça para recuperar seus pontos numa reprise ou num nascimento em um desvio da realidade para vivenciar exatamente o que você nunca gostou em outras pessoas, atacando-as, e o que você nunca defendeu de bem, porque o mal estava sendo para você muito benéfico e conveniente. Você vai nascer aqui de novo, no esquecimento, e vai viver tudo aquilo que você odiou, atacou. Se você ataca agora pessoas por causa de etnia, de religião, de política, você está assinando tudo que você vai experimentar na próxima se você não zerar o jogo aqui e agora. Você vai voltar trazendo essas bagagens que você não eliminou, que você foi aí defendendo. Não é isso que a mensagem fala? Não pode sair daqui com nada do sistema. Você tem que sair limpo, livre. Isso é zerar o jogo. É não querer mais participar da porcaria toda, que vai continuar rodando. Se você e todas as outras pessoas que entram aqui para sofrer e viver no esquecimento não pensar aqui agora, e digo, pensar para entender sem se deixar influenciar pelo mundo de conhecimento e assuntos do nosso gerador de histórias e aprisionamento, porque as pessoas elas não pensam por elas mesmas, elas pensam pela cabeça de outros, pelas informações de outros, elas não pensam por elas mesmas. Todos os pensamentos delas estão influenciados por outros, por livros e pessoas, com seus assuntos, as suas provas, as suas ideias. E quem são eles? São todos do sistema. Para pensar por si mesmo, tem que eliminar tudo isso. Tem que deixar a mente vazia do conhecimento do sistema e deixar apenas o conhecimento real humano. As pessoas pensam que o conhecimento humano é o que o sistema deu para a gente. Não, ele é um invasor desse espaço experimental. Ele roubou tudo, ele tomou posse da sua mente, posse do seu corpo, ele tomou posse de tudo. Você tem que fazer a reintegração mental, reintegração de corpos. E como nós não somos unidos, não vamos conseguir trazer de volta tudo isso. Então traga pelo menos a sua mente, recupere-a. É isso que eu explico quando eu chamo vocês de mentalizados, de mentais. Vocês estão tomando de volta a mente de vocês. E eu mudei o jeito de falar porque a mensagem me orientou para não chamar mais de adormecidos ou de despertos. Essas duas palavras eu uso agora para falar daqueles nossos que estão no adormecer e no despertar que o sistema criou. O falso despertar, a modinha do despertar. Então tem que pensar aqui e agora que nós, os humanos todos, temos que nos livrar das divisões, de tudo que nos separa, divide ou causa conflitos. E quando não, se não, então nós nos arriscamos a experimentar ou entrar numa reprise ou desvio de realidade exatamente para vivenciar tudo aquilo que atacamos, odiamos, desprezamos e prejudicamos na experimentação anterior, na tal vida presente, que depois se tornou a anterior, o script anterior. Quer dizer, aquele antes de você morrer, cheio de bagagem, continuar no jogo, achando que acabou ali, que morreu, e depois você vai entrar no esquecimento de novo e continua, porque você não zerou o jogo aqui. Zere aqui, não espere para zerar no outro lado. Zere aqui mesmo, é a sua chance, não a perca. Pense no que você anda defendendo aqui, tomando como verdade sua, ou tomando como verdade da nossa humanidade, de todos nós. Pense nas suas crenças, nas suas certezas. Todas as certezas e convicções vêm das crenças também, de todas as crenças, crenças gerais.
poucas coisas você poderá tomar como certeza neste mundo, e elas estão relacionadas ao que você vê e experimenta com direito a você comprovar. Também essas explicações estão em meus vídeos. Por isso que eu digo, aqueles que querem realmente entrar num real processo, precisa escutar, estudar os vídeos, anotar e matutar sobre tudo que eu vou falando. E um vídeo vai respondendo o outro. Então, essas poucas coisas que você pode comprovar não são as histórias e assuntos do sistema. Não, tudo isso aí você não tem como provar, a não ser escutar os personagens dele com seus respectivos livros, dando as provas. Mas quem é que faz as provas aqui dentro? É o próprio sistema com seus personagens. O que ele mais tem é um catálogo imenso, gigantesco de personagens, e muitos deles estão ali para confirmar, para dar provas das falsidades, das mentiras dele, porque o mundo todo, toda a base é insanidade e mentiras, e quem controla são os mentirosos. O que você fizer aqui vai prejudicar os que nascerão, que chegarão em outra geração. O sistema sempre nos coloca a fazer o mal uns aos outros. E você não poderia estar aqui neste mundo, vivendo livre, sem estar fazendo parte de um plano que vai deixar já preparado um resultado que vai prejudicar os que vierem depois. Mas olhem só, você poderá estar incluído também nessa outra geração, apenas porque o jogo gosta de ver você pagar pelo erro anterior. Você perdeu seus pontos por não ter percebido como esse jogo é. Não interessa se não teve um livro para te contar. A mensagem está passando isso há anos para todos, sem exigir nada, sem fazer convencimento mental, de graça. Mas pode perceber que o sistema ele bombardeia, ele obrigou e quase obriga hoje em dia as pessoas a acreditarem nas coisas dele, nos seus personagens, nos seus assuntos, nas suas provas. A mensagem não faz isso. E qual que funciona mais? Funciona o jeito do sistema, de obrigar, de enganar, de manipular. Como a mensagem é pura de amor, ela não se torna o mal, ela continua sempre o bem, aberta com amor. A mente dos humanos está acostumada ao quê? Ao estilo, ao método do sistema. Pois é desse jeito que as nossas pessoas estão programadas a aceitar o jeito do sistema. O jeito amoroso, gratuito, simples da mensagem é desvalorizado porque não tem os padrões que o sistema deu para a mente das pessoas que estão aprisionadas para aceitar que os assuntos, as informações, a história estão sendo passados pelas pessoas certas, com a ideia de padrões certos que o sistema deu. Todas essas minhas explicações se encontram em outros vídeos mais antigos e recentes, com mais detalhes. Prestem atenção, não interessa se não teve um livro para te contar o que a mensagem conta. Aí é que está o miolo do jogo, o centro de tudo, o seu grande labirinto espiralado, cheio de ciladas. É sem avisos, apenas com dicas e pistas. E isso se torna o manual do jogo. Ou você joga para ganhar, ou você joga apenas para ser um peão, dizendo sim ou não quando as suas cordinhas forem movimentadas. Então, você acha normal não entrar aqui no mundo pelo começo e sair sem ver o final de tudo aquilo que você esperou ou que você viveu esperando? Imagina quantas pessoas nasceram e morrendo esperando o Salvador. Viveu a vida ali defendendo. E tantos outros assuntos e crenças defendendo, se desgastando, consumindo, promovendo, repassando, intoxicando a mente de outras pessoas como elas, sustentando completamente o mundo, o sistema. É permitido a você planejar, criar metas, mas não será uma garantia que você vai alcançar todas as metas e nem vai chegar ao final dos seus planos, ao resultado, porque você pode sair de repente em qualquer altura da linha do tempo. Eu vou parar aqui, deixando vocês com essa matutação. E vamos ao segundo vídeo, que será essa mesma postagem, só que ela completa.
Escapar do jogo não é difícil. O difícil é querer se libertar, é querer enfrentar o sistema, é querer ser responsável pela própria humanidade. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet ti. Bahai.